Olá, uma excelente tarde para você, muito obrigado. Você que está por aí ao vivo, essa é a casa do amor. Você que já está chegando, você que está se aproximando, sinta meu carinho, meu abraço. A você que está em casa, você que está no trabalho, você que está fazendo um projeto. Obrigado, Maria, boa tarde. A você que está. É Maria, né? Não, é Mari. Ô Mari, Mari Carvalho, tudo de bom para vocês? Obrigado, Raíssa. Yasmin, tudo bom, querida? Saudades. Ô, dó. É um prazer estar por aqui, tá bom, Raíssa? Ô, Paula. Ai, Marisete. Ah, Marisete, sua foto tá bem pequenininha, querida. Boa tarde, Yasmin. Hoje eu estou por aqui, você já pode compartilhando aí, né, Carlinhos? Tudo bom, né, Carlão? Oi, tá. É camarada chegando aí. Boa tarde, meu amigão Otávio. Muito obrigado a vocês, tá, queridos? Estou fazendo um teste hoje aqui pelo Instagram. Na verdade, é a minha primeira live falando assim no Instagram. Hoje estou fazendo um teste, não é não, Carlão? Aí sim. Tudo de bom para você, querido. Obrigado, Antônio. Tudo bom, querido? Tô com saudade. Pois bem, hoje eu quero iniciar conversando com vocês, falando sobre como nós vencermos o medo. E daí então eu já perguntaria para você: o que é o medo? O medo é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Tem que ter o gengibre, né, não, Carlão? E aí, o medo é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Meu amigo Cristiano, tudo de bom, querido? E Antônio? Boa tarde, querido Antônio. Então, se você preferir aí e se sentir à vontade, tá bom, Andréia? Pode compartilhar aí com alguns amigos que hoje eu quero falar um pouco sobre o medo. Ô, Antônio, apareça, querido. Saudade de você também, querido. Fique sempre à vontade. O coração aqui tá aberto para todos os meus irmãos, meus amigos, tá bom? Minha vontade é que todos vocês, estejam bem felizes ou felizes nesse momento. Vamos compartilhando aí para a gente poder alcançar algumas pessoas. Quem sabe não chega a 10 pessoas, né? Essa live. Muito obrigado a você que está comunicando comigo aqui agora. Eu quero dar uma palavra de conforto para você que está passando dificuldades, para você que está enfrentando medo. Como vencer o medo da minha vida? Como vencer essas aflições que me oprimem, que me deixam tristes e que eu fico sem forças para lutar, reagir diante desses vendavais da minha vida. O medo é o estado emocional que coloca o nosso organismo num estado de alerta. E se nós observarmos direitinho, observamos que o medo, ele tem a sua parte benéfica, não é, Erineide? O medo, ele tem uma parte benéfica, se eu poderia dizer assim, essa parte benéfica do medo é quando nós estamos preparados para três coisas. Uma vez sabendo como o significado de medo, não é? Tá vendo, Erineide? Erineide, você tem medo? Ela tá, é sim, né? Todo mundo tem medo, né, não, querida? É, quem não tem medo, acho que ainda vai nascer ainda. E aí eu quero conversar com você nesse momento e, e quero que você também participe. Pode comunicar que eu vou lendo aqui o seu comentário e aí você também vai participando, até porque eu não sou o dono da verdade e aqui só estamos dividindo alguma coisa, quem sabe, não é? Aí hoje Erineide vai me ajudando, Regina vai me ajudando, Maria da Coxinha vai me ajudando. Depois eu vou ajudando vocês. A vida vai assim, ó. É uma troca, distribuição para que nós venhamos sofrer menos. Sofremos muito porque nós
queremos só para nós e aí acaba nos trazendo tristeza e medo. O medo é esse estado de alerta que a evolução nos dá para fazermos, primeiro, a fuga, fugir. Eu tenho medo. Então, eu posso ter essa alternativa de fugir. Eu estou com medo. Posso ficar paralisado. Eu estou com medo. Eu posso encarar o medo. Então, o medo ele tem essas três alternativas e você pode ter outra alternativa também, além dessas três alternativas. O medo nos prepara para a fuga, o medo nos prepara para paralisia, nos deixar parados, e o medo também nos prepara para o enfrentamento. Eu posso fazer essas três coisas: ou eu enfrento, ou eu fico paralisado, ou eu fujo. É para isso que serve o medo, não é não, Marisete? O medo, quando ele não é bem gerenciado, ele se transforma em vários outros medos, resultando em fobias. Fobia é um nome bonito. Hoje tem fobia para tudo. Tem até fobia para casamento. Tem fobia de aranha, formiga, local fechado, fobia de ficar sozinho, fobia de falar em público, fobia de fechar os olhos quando está tomando banho debaixo do chuveiro. São muitas fobias que nós temos e analisamos que quando eu não consigo gerenciar, eu estou fadado a o medo extremo na minha vida. Eu costumo dizer o que os professores na faculdade me ensinaram. Especialmente um pesquisador da Embrapa me disse assim, ó, quando você quer dominar uma coisa, você precisa fazer três perguntinhas. Primeiro, o que é a coisa, para que serve a coisa e como funciona a coisa. Como assim? Nós não estamos estudando medo? Então, o que é o medo, para que serve o medo e como funciona o medo. O medo, se nós observarmos a diferença de medo e fobia, nós vamos chegar a um ponto em que a fobia é um transtorno. Já é um transtorno. Nós não temos aquela fobia que é bem-vinda. A fobia já é um transtorno mental ansioso. Não é uma beneficência. De certa forma, observamos da maneira mais natural que é o medo, nós temos a questão de identificação. O medo é uma resposta fisiológica do nosso organismo. É uma resposta que o nosso organismo está nos dando, né, Carlos, Mariana ou Ana? Essa resposta, ela é automática. O medo vem, o meu sistema identifica e, através fisiologicamente, reage àquilo e automaticamente eu recebo essas informações, né? Gislaine. E aí, o que eu observo? No momento em que eu identifico esse medo, eu percebo esse medo, e aí eu vou começando a fazer um discernimento. Para que eu tenha discernimento, eu preciso de conhecimento, eu preciso de experiência de vida e também eu preciso de fazer um julgamento crítico daquilo que eu estou pensando. Os pensamentos são imagens que são capazes de gerar ideia. Essas ideias podem gerar sentimentos. Não é, Paula? Tudo de bom, querida? Não é, Mirelle? Um grande abraço, querida. Tudo de bom para vocês. Kleber, pode chegando, meus amigos do coração. Aí, obrigado, Adriana. Tudo de bom, querida. Ô, Evaldo, esse primão aí. Obrigado. Então, nós temos essas questões do discernimento. Primeiro, para que haja discernimento, eu preciso de sabedoria para que tenha uma prudência. Prudência utiliza o conhecimento com discernimento e sabedoria.
Aí eu tenho esse discernimento para a minha vida, para discernir esse medo. Esse medo, ele é do processo natural biológico da minha evolução, ou esse medo ele é um aspecto ansioso desse estresse acumulado, que é o problema, que é um problema. Não tenha problemas na sua vida, tenha desafios. Vença todos esses desafios que você tem. Agora, não tenha problemas, porque o problema trava o cérebro da gente. Vença esses desafios. Boa tarde, meu primo Evaldo. Tudo de bom, querido? Obrigado, queridão. Obrigado, Andréia. E observamos essa definição de medo e definição de fobia. Já viu aquela gamofobia? Já vai falar da fobia? Já? Ô, querida Paula, ela está dizendo, professor, faz uma live qualquer dia falando sobre dependência. Tá bom, querida. Nesse, please, obrigado, querida. É dependência emocional, pode ser, querida? É dependência emocional que você está falando ou dependência em geral? Fique tranquilo, obrigado. Edivan. Obrigado, é isso aí. Esses primos é família Bezerra. Aí sim. Tá bom, Paula. Dependência, tá bom, querido. Vou fazer vou fazer esse estudo aí para poder apresentar. É um prazer essa sugestão sua, tá bom? Dependência emocional. Eu vou até já anotar aqui. Peraí, um momentinho, tá? Olha o tanto de papelada que o professor tem na bolsa. Dependência emocional, né? Pronto, querida, já está anotado aqui, viu? Guarda logo essa papelada de papel aqui, senão não aguento. A bolsa fica muito pesada. Mas graças a Deus, né? Peraí. Pois bem, meus amigos. Pronto, obrigado, viu, Paula? Prazer conversar com você novamente, querida. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos falando sobre medo. Você tem medo? Não? Observamos que esse medo natural que nós temos, naturalmente que nós já recebemos, para que serve o medo? O medo serve para não deixar a gente morrer também. Imagine quando eu estivesse com raiva aqui de qualquer um, estou com raiva aqui da Karine. Aí eu já fiquei ansioso, amargurado, já vou me lançar logo na frente de um caminhão na BR 405, 407. Estou rindo para ficar mais engraçado, mas não é não, Netinho? Agora, o que na realidade quero dizer para você é que esse medo ele é naturalmente expressado. Esse medo ele chega com uma forma natural de uma resposta fisiológica, uma coisa natural, automática para perpetuação da nossa espécie. Só que quando eu não sei administrar, gerenciar esse medo, Gigi, Francisca, Camille, Netinho, isto transforma-se em fobias. E aí esses medos que eu vou tendo, eles vão ficando reprimidos. E essa repressão dessa emoção vai me trazer prejuízo lá na frente. Quais são os seus medos, Mirelle? Os nossos medos, todo mundo tem medo. Agora, como eu estou gerenciando esse medo? Esse medo ele é viável? É agradável? É útil? É belo? É nobre? Tem sentimentos verdadeiros?
Tem amor? Tem esperança? Tem compaixão? Tem alegria? Tem, José? Tem? Tem quem é aqui? Edni? Ah, só tá abreviado. É interessante nós fazermos a diferença de medo e coragem. Quando eu tenho medo, não significa dizer que eu não tenho possibilidade de ter coragem. Não significa isso, porque coragem não é a ausência do medo. Coragem é eu dominar o medo. Se eu digo, medo, você vai ter que ficar aí onde você está. Eu estou com coragem. A coragem é o processo de equilíbrio do medo. É uma moderação. O medo está ali, mas fica aí, viu? Você não pode atrapalhar a minha vida. Você não pode atrapalhar o meu sucesso. Você não pode atrapalhar os meus sonhos. Você tem um sonho, meu amigo? Minha amiga. Quais são os seus sonhos? Você tem sonho? Tem? Pois é. Vou te dizer 3 coisas para você realizar seu sonho, não é, Ricardo? Olha assim. Primeiro, o que é que tem que ter primeiro para realizar meu sonho? Projeto de vida. Como é esse projeto de vida? No projeto de vida, aí eu vou mencionar e vou dizer assim, ó, no meu projeto de vida, não, Antônio, tá vendo? Eu tenho que ter esse percurso que eu quero andar. E nesse percurso, o que é que eu posso encontrar no meio do caminho? O que é que eu posso encontrar diante dessas batalhas que eu vou enfrentar para a realização desse meu sonho? Se eu tenho os pontos básicos onde eu quero trilhar e seguir, eu coloco nesse projeto de vida, que é através desse projeto de vida que eu vou seguir trabalhando para a construção. Então, você quer realizar seu sonho? Com gengibrezinho, viu? Você quer realizar seu sonho? Quero. Pois tá bom. Tem um projeto de vida já? O que é que tem no seu projeto de vida? Já que você tem um projeto de vida, não é, Ana? Nesse projeto de vida, nós temos uma infinidade de eventos que poderão acontecer. Já que é um projeto, é só uma previsão do caminho a ser trilhado. Primeira coisa. Quero realizar meu sonho? Sim. Tenha um projeto de vida. Onde é que você quer chegar daqui a 5 anos? O que é que eu tenho que fazer hoje para que daqui a 5 anos esse sonho seja realizado? Hein, Karina? O que é que eu tenho que batalhar para que esse sonho seja realizado? Eu tenho um projeto de vida, beleza. Depois desse projeto de vida, eu preciso ter olha o que é pré-disposição. Pré-disposição, porque vai ter muita gente invejosa, certo, Antônio? Vai ter muita gente invejosa, maldosa, sem amor, para te atrapalhar. E aí você precisa de pré-disposição para ouvir os zum 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 e não desistir jamais. Observamos essa predisposição quando nós estamos vendo a multidão. Você não consegue, você não consegue, você não pode, você é pobre, você não consegue não, você é um miserável, você é um inútil. Aí quando eu internalizo isso, saio da pré-disposição de enfrentar a multidão. Eu lembro de certa vez da batalha da formiguinha querendo subir no navio para encontrar um grãozinho de carboidrato, de açúcar. Só que no decorrer da subida, essa formiguinha, eu estou aqui parafraseando para poder a gente chegar no objetivo, tá? A formiguinha foi subindo para encontrar esse grão de açúcar, de carboidrato. Só que no percurso, no decorrer do caminho, a multidão ficava falando com ela, as outras multidões, a multidão das amigas formigas. Aí
você não consegue, é muito longe, é muito longe. Ninguém nunca conseguiu. E a formiguinha, ó, continuava andando. Você não consegue, você não pode, você não pode. Né, Francimário? Hein? Alciele, José Roberto. Você não pode, você não consegue, você não, nunca ninguém conseguiu. Como é que você consegue? E a formiguinha continua andando, subindo. De uma hora para outra ela chegou lá e conseguiu. E alguém chegou e disse: Vem aqui, por que você conseguiu? Nunca ninguém conseguiu. As pessoas lá falaram tanto que você. Pessoas, formiguinhas, para você não subir, que você não conseguia, por que você continuou? Depois descobriram que a formiguinha era surda. Há momentos que nós precisamos estar surdos diante das péssimas ideias, ideias não construtivas, ideias destrutivas, ideias que nos machucam, nos derrotam, até nos humilham diante dessa batalha, mas você não desiste, porque você tem projeto de vida, porque você tem pré-disposição para seguir em frente. Falei duas coisas para a realização do sonho. Depois, esperança. A terceira coisa é esperança. Esperança é esperar confiantemente. Eu e você necessitamos, porque se eu preciso, eu não consigo, eu consigo sobreviver sem isso. Agora, quando eu necessito, não consigo sobreviver sem isso. Nesse caso, eu estou falando para você, não é, Ivaneide, as questões de vencer essa esperança que está chegando, que é esperar confiantemente, já vem logo além, ó, projeto de vida, qual outro? Predisposição para enfrentar os vendavais, não é, Ramon? E também, Deus te abençoe, filho. E aí, dessa predisposição, eu tenho a esperança, que é para esperar confiantemente naquilo que eu estou acreditando, que é o meu sonho, que eu tenho que realizar. Qual o seu sonho? Você tem algum sonho? Se tem um sonho, precisa desses 4 requisitos para concretude. Isso eu estou falando de acordo com alguns estudos de pessoas de sucesso. O que foi que elas fizeram para realizar os seus sonhos? Projeto de vida, predisposição, esperança e alegria. É necessário alegria para a gente viver no dia a dia. Sem alegria, não tem como nós sobrevivermos. Não temos como encararmos essa realidade e adiante do que nós queremos dispor dessas ideias, não é? Cleiane, é um prazer, viu, irmão? Seja sempre aí bem-vindo, querido. Valeu, Na luta, né? querido. Valeu. Ô, filho. Vai dar aqui um minutinho, eu tô indo trabalhar aqui, mas dá pra olhar um minutinho aí ainda. Esperando o Ô, querido, é um carro aí. prazer. Valeu. É desenrolado, muito bem, primo, muito bem, gostei. Viu? É bom, você é bom. Pra você é uma bênção, viu? Valeu, primo velho. Tô falando hoje sobre o medo, querido. Tá ouvindo aí? Eu tava ouvindo. Tá, É porque às vezes sai de. né? Mas é bom. É bom que a mente da pessoa abre, né? Perde o Pois é. medo. E até também quando eu tô falando aqui, eu tô aprendendo, né? Eu tô aqui no Piauizão. Você tá onde? Tô em Petrolina aqui. Ah, tá certo, querido. Valeu, obrigadão. Obrigado, querido. Seja sempre bem-vindo, viu, primão? Valeu. Pode continuar aí a live, mas nós tô ele atrapalhando aí. Você... Oxe, é um prazer, rapaz. Oxe. Valeu, rapaz. Já tô já que o carro tá vindo ali, viu, Zé? Depois. Mas foi um Tá prazer bom, meu ver querido. você aí, ao vivo. Ah, me ajuda aí em oração, viu? Ok, igualmente. Valeu, Valeu, boa filho. Amém, querido. Ah, tá vendo aí? Se você também quiser participar, ó, igual o primo fez, ó. Massa, não é não? Calorzinho abençoado, hein? Leandro, hein? Laísa. Ô, Cleiane, tudo bom, né, querida? Tá ficando boa, né? Fique bem, querida. Aí, então, dando uma continuidade, observando uma vez que a coragem
exige prudência, observamos que o medo ele tem uma função de perpetuação da nossa espécie, porque é através do medo que nós não nos jogamos no precipício. Imagina, eu estou nesse momento aqui e eu preciso de prudência e esse medo ele me deixa também prudente em alguns momentos, porque eu penso um pouco no futuro e depois eu penso um pouco na minha família também, em quem eu amo, em quem eu tenho um apreço. E o medo, quando ele é mal gerenciado, ele pode ser interconectado com outras emoções. Um medo puxa outro medo e esse medo puxa outro, e aí você vai ter uma corrente. Nós temos uma corrente de medo. Nesse medo, não é, Evelyn, meu amigão? Obrigado, Cleiane. A gente não consegue direcionar e acaba tumultuando mais as emoções através desse medo e eu fico desconhecendo a mim mesmo, os meus potenciais, a minha potencialidade. Eu começo a perceber que eu não tenho recursos para vencer esses obstáculos diante desse medo, porque o medo, quando ele não está gerenciado, ele se transforma em ansiedade, porque é uma sequência. Eu tenho nem sequência, seria até erroneamente falar que houve uma sequência, mas pelo menos um pré-requisito, porque o medo gera ansiedade, ansiedade, estresse, ou pode ser o contrário, o estresse acumulado, ele pode se transformar ansiedade. Essa síndrome de ansiedade, ela chega certamente por causa desse estresse acumulado. Observe, fica escondendo, fica armazenando, fica colocando, internalizando estresse, ó, e vai guardando. Teve estresse no trabalho, traz para casa, né, Ruth? Teve estresse em casa, leva para o trabalho. Esse estresse vai indo, voltando, e você não resolve. Vai haver uma repressão, repressão de emoções. Essa repressão dessa emoção, ela pode resultar, certamente, numa ansiedade. E essa ansiedade mal cuidada, a ansiedade tem essa parte boa também, mas uma ansiedade, tudo demais é veneno, né? Mas uma ansiedade onde fica me atrapalhando, eu não consigo direcionar os meus projetos, não tenho projeto de vida, não tenho predisposição, não tenho esperança, não tenho alegria. Eu acabo neutralizando o meu potencial que eu tenho diante desse medo. Tenho medo de me relacionar, tenho medo de não ter um relacionamento sério, tenho medo de ser enganado, tenho medo de ser enganada. Eu sou uma pessoa medrosa. E o estresse, ele é esse esgotamento do nosso organismo. Quando eu estou esgotado do meu organismo, estresse, eu não procuro desestressar no lazer, ao Rio São Francisco, vai ao mar, vai lá em Santa Catarina, nas praias, vai lá em São Paulo, vai aqui no Piauí, Teresina, vai aqui bem pertinho, aqui ó, no parque da Serra da Capivara, para distrair, tirar esse estresse. Não pode tirar um estresse com outro estresse. Um estresse só muda quando você cautela ele, não é não, Ruth? Obrigado, querida. Continue me ajudando aí em oração, viu, Ruth? Saudade, querida. Aí, ó, observamos que esse mau gerenciamento desse esgotamento do nosso organismo, que é o estresse, se eu fizesse uma pergunta agora a Ruth, e falaria assim, ô Ruth, o que é que você entende por estresse? Porque hoje a gente diz, ó, até as crianças hoje a gente observa assim, ó, tô estressado. Ó, imagina uma criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos de idade estressada. A criança está estressada, está tediada. Ai, ai. Imagina quando chegar em 60. Esse tédio, através desse estresse, só traz ansiedade. Ansiedade é essa emoção por antecipação. Tem coisa mais terrível do que isso? Você começa a se sentir pressionado com o dia da manhã. O dia da manhã nem aconteceu ainda.
quando a ansiedade ela é direcionada para o lado bom, nós observamos que eu estou ansioso que eu vou fazer uma prova amanhã, então estou com a expectativa. Estou ansioso porque eu vou casar, nunca casei, a primeira vez. Estou nessa expectativa. Isso é normal, ansiedade boa. Agora, essa ansiedade permanente que eu fico com as emoções por antecipação, pense numa loucura que isso pode ocasionar para nós. Não é, Alexandre? Obrigado, Alexandre. Tudo de bom, querido. Recebi aqui, tá bom? E o medo, hein, Alexandre? O que é que você tem medo, Alexandre? Então, essas emoções por antecipação, pela ansiedade, é o que nós precisamos tomar cuidado, é o que nós precisamos cuidar, é o que nós precisamos ter muita harmonia, é com amor, se cuidar com amor. Ó, sabe aquele cuidado que a gente tem com os outros? Quando a gente diz, ei, cuide de alguém, trate bem as pessoas. Quando a gente é bem educado nas nossas relações familiares, a gente coloca como um ponto ali o bem-estar de fulano, ciclano, bem-estar primeiro de alguém de fora para eu poder ficar bem. Aí eu vou acostumando com isso, daqui a pouco vou me tratando mal. Se eu estiver tratando bem a mim mesmo, eu vou conseguir vencer mais facilmente esse medo exacerbado de coisas reais e não reais. Já pensou? Pode voltar, querido Alexandre. Será muito bem-vindo, querido. Agora, você me pergunta aqui, ó. Eu até pergunto assim, ó, como é que eu venço o medo, hein, Alexandre? Como é que eu venço o medo? E agora, Ruth? O, o, antes de responder aqui, ô Ruth, eu não, essa é a primeira live, essa é a primeira live que eu estou fazendo aqui no Instagram. Eu vou ver se fica salvo, tá bom? Se ficar salvo, eu vou deixar lá no meu perfil. Tá bom, querido. Eu vou tentar fazer isso. Será um prazer. Você já pedindo assim, eu fico mais feliz ainda, tá bom? É bom que aqui fica um ponto de encontro para nós comunicarmos, trocarmos ideias, conversarmos entre amigos e também matarmos a saudade. Mesmo que seja com essa foto, esse negocinho ali, um oi, já vivifica, já muda a ideia, já muda o pensamento. Pensamentos são imagens e essas imagens podem se transformar em ideias e essas ideias se transformam em quê? Em Silvanete. Sentimento. Pensamento, ideia, sentimento. Quem já estudou comigo sabe essa sequência, né? Pensamento, ideia, sentimento. Se eu tomo cuidado com isso, eu estou ligado na minha vida e eu estou ligado nesse medo, se esse medo é viável ou não. Como vencer o medo, Silvanete? Como vencer o medo, Eduarda? Como é que eu faço para vencer esse medo? Que o problema maior é esse. É um problema, ó. Quando eu tenho um problema, fica difícil de vencer. Quando eu tenho desafio, aí o meu cérebro diz: olha, o meu dono, ele vai precisar vencer. Eu não tenho que ter problema. Eu tenho desafio. Aí o cérebro diz: epa, meu dono tem desafio. Vamos. Aí ele faz de tudo para poder conexões mentais, estratégias para eu poder sair desse medo, né, Adriana? Aí, o que é que eu faço então? Uma primeira coisa que eu digo para você: aceito o medo primeiro. Eu estou com medo, é mesmo, estou com medo. Eu estou com bastante medo. Meu Deus, eu estou com medo. Por incrível que pareça, estou com medo. Normal. Agora, só que está passando do limite. Eu preciso reconhecer o medo que eu preciso enfrentar. Porque eu preciso conhecer o meu inimigo. Eu preciso
preciso perceber, não é, Evandro? Tudo bom, querido? Quando eu reconheço esse medo e digo, ah, esse medo aqui, né? Beleza, vou enfrentar isso daí. E aí eu vou descobrindo quais são as estratégias que o medo tem para me manipular. E eu sou manipulado por esse medo. E quem quer me manipula também pelo medo. Sabe aquele medo? Se você não fizer isso, vai acontecer isso. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo outro. E é fácil de dominar as pessoas pelo medo, porque o nosso primeiro inimigo é o medo. É o primeiro. Coloca medo nele. Para quê? Para ele se sentir fraco, para ele não saber o ouro, a pedra preciosa que ele e ela são. Aí fica mais fácil de nós manipularmos aquela pessoa com medo. E assim nós nos fazemos. Quando eu estou com medo, não estudo esse medo, o medo rende. Tenho medo de cair e morrer, tenho medo de nunca me dar bem na vida profissional, tenho medo de não ter uma realização pessoal, de ser feliz, porque gato escaldado tem medo de água fria. Já ouviram falar? Gato escaldado tem medo de água fria. Alguém já ouviu falar essa expressão? É uma expressão bastante conhecida aí pela Bahia, Juazeiro da Bahia, Petrolina, Pernambuco. Isso são expressões mais costumeiras, porém pode ser que você nunca tenha ouvido isso. Quando eu aceito esse medo, eu estou estudando o medo. Escreva esses medos durante o dia já, né, Alexandre? Escreva, por exemplo, ó, estou com medo disso, ó. O medo que você está passando, estou com medo de olhar para trás, estou com medo de olhar para frente, estou com medo disso, estou com medo disso, dá um calafrio quando eu passo ali, Escreva, porque no momento em que você escreve, você está começando a se estudar, né? Não é não, Alexandre? Ó, você está se estudando. E quando eu estou me estudando, eu estou tipo assim, ó, com amor. Lógico, eu não vou me estudar para dar um tiro na minha cabeça. Eu estou me estudando para eu melhorar, para eu viver melhor diante desse medo. De onde vem esse medo? Por que tanto medo? Tem fundamento tanto medo? Comadre Bianca, tem fundamento esse medo? Esse medo que invade a minha vida, né, Andresa? Em Sara, é um medo teimoso. Esse medo teimoso tem um medo de escuro, medo de fechar os olhos debaixo do chuveiro. Não, não. Rose, Rene, tudo bom? Boa tarde. Quando eu estou escrevendo esses medos, eu estou externalizando aquilo que está dentro, que está me interrompendo, me incomodando, meu compadre, não é? Obrigado, querido. Esse medo de escuro é por quê? Hein, compadre Breno? Em Jamires, esse medo, ele tem algum fundamento? Esse medo, eu tenho medo de, por exemplo, andar de bicicleta, em Mirelle, em Vitor Daniel. Mas eu nunca encarei isso. Eu só tenho medo e acabou. Eu não quero nem saber disso. Há um momento que eu vou precisar encarar esse medo, porque esse medo não pode internalizar na minha vida. Esse medo não pode fazer parte da minha vida como um braço. Minha cabeça, escreva o medo que você está passando, que já ajuda psicologicamente a baixar aquele tom de agressividade diante da ansiedade que invade tudo que você vai fazer. Tudo que você faz é um problema. Problema, não é desafio ainda. Não é? Eita, Alexandre, aí você me deixou a responsabilidade, hein, querido? Obrigado, queridão. Ah, me ajuda em oração aí, tá bom, Alexandre? Valeu, meu irmãozão. Aí, quando eu estou escrevendo, né? Estou escrevendo, é como se eu estivesse estudando, o meu cérebro está identificando, ó, até coisa que eu não estava percebendo quando eu digo, estou com medo,
Estou com medo de andar de moto. Estou com medo de atravessar a rua. Estou com medo disso, daquilo. E aí nós vamos vencendo os medos, que são vários medos, e passamos a cultivar pensamentos positivos. Esses pensamentos positivos, eles vão exigir muita coisa, viu, Alexandre? Viu, compadre Breno? Ou comadre Bianca? Por quê? Eu preciso tomar cuidado com os bajuladores. Para eu cultivar pensamentos positivos, eu preciso tomar cuidado com os bajuladores. Porque o bajulador, ele está sempre só. Sabe aquele que fica, ô chefinho bom, ô chefinho, o seu é melhor mesmo. Não tem como, não tem outro igual ao senhor, chefinho. Ó, uma puxação de saco. Outra coisa, para que eu venha cultivar os pensamentos positivos, eu preciso discernir o bajulador, mexeriqueiro, fuxiqueiro, correio da má notícia, para que eu venha perceber e não cresça. Porque tudo que eu alimento pode crescer, a depender de que alimentação eu estou disponibilizando. Vocês já viram, né? Aquela história do criador aí de. Vou fazer só uma comparação aqui, tá? Dos dois cães. Os dois cães de briga, por exemplo, um camarada colocava para brigar e sempre lhe dizia qual era o que ia ganhar. Olha só, Luiz, Gilvando, tudo bom? Ele tinha um macete, ele alimentava aquele que ia ganhar. E aquele que ia perder deixava passar fome. Nesse caso, o que é que nós temos? O que eu alimentar é o que vai vencer. Quais são os pensamentos que eu estou alimentando? São pensamentos agradáveis? São pensamentos nobres? São pensamentos engrandecidos? Hein, Levi? São pensamentos que eu posso colocar num telão para todo mundo ver? Será que eu tenho coragem de colocar agora no telão todos os pensamentos que eu penso no meu dia a dia? Cuidado com os pensamentos. Os pensamentos geram ideias e as ideias geram sentimentos. Já que tudo que alimentamos pode crescer, o que é que eu estou recebendo? O que é que eu estou internalizando? O que é que eu estou disponibilizando para mim mesmo diante desses pensamentos e que sejam pensamentos positivos, pensamentos engrandecidos, pensamentos de primeira linha, ou seja, são pensamentos nobres. É necessário você conversar e eu sobre esses pensamentos que nós estamos passando. Converse sobre os medos que você está enfrentando com alguém que você conhece. Não é, Thaisa? Obrigado, querida. Então, nós temos de primeira mão essa visão, essa análise da situação, desse medo, análise do que você está passando, o que você está sentindo. Agora, imagine quando vem o medo, nós temos, por exemplo, esse medo, ele é um medo para quê? Para me ajudar ou para me atrapalhar? Esse medo, ele é um medo sadio ou, ou é um medo que me atrapalha, um medo que me faz fugir dos aspectos da minha evolução? Vamos pensando com o tempo para focarmos no que nós queremos para resolver, no que nós queremos para vencer essa angúria, essa amargura através desse medo. E aí existem várias técnicas de respiração que quando nós estamos sufocados, nós estamos angustiados, nós estamos com essa ansiedade, falta de ar, a pessoa pensa que vai se acabar. Desde
que não é tanta coisa do nosso sistema mesmo, e sim essa ansiedade que supera as nossas expectativas, não é, Brenda? E diante dessas expectativas, eu percebo e nós percebemos que a respiração pode ajudar muito. Ó. Respira, entra pelo nariz e sai pela boca. Ó. Se eu tiver essa técnica bem feita, eu vou conseguir controlar muito, ou pelo menos direcionar os meus pensamentos. Ó, por exemplo, tá perturbado, não pensa, para um pouco, ó, Cristo, para dentro. Agora para fora pela boca. Cristo. Isso aqui, ó, isso é uma técnica para que eu viva o dia inteiro assim, ó, Cristo, 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 Cristo. O narizinho aqui é pequenininho, né? Mas tudo bem. O contrário. Cristo, Cristo. Sai. Isso aqui é uma técnica para não dar espaço a ficar pensando bobagem. No início, isso é ruim demais para poder acostumar. No início, isso é até. Parece até impossível. Porque eu vou tentando aqui, na hora que eu vou tentando colocar assim, ó, Thaís, ó. Na hora que eu coloco para dentro, ó. Cristo. Aí dá um intervalo para os pensamentos, ó. Tocam, tocam o nosso coração. E aí, se eu tiver essa possibilidade de fazer assim, ó, Cristo, 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 eu vou ter uma possibilidade de não dar brecha para os meus pensamentos viciosos, ansiosos, angustiosos. Eu não vou ter brecha para isso. Eu não vou ter uma oportunidade para isso. Eu não vou abrir nenhuma linhagem para isso. Porque eu estou vigilante, estou confiante, estou positivo, estou alimentando o que eu quero que vença. Não é, Maíra? Eu alimento coisa boa para crescer. Qual é qual animal que você quer que vença? Aí você escolhe. O que você quer que vença, você vai alimentar. Quais são as emoções que você quer alimentar? O medo? O medo não é para alimentar. O medo não é um recurso viável para se investir na sua propagação. E aí, observamos, diante disso que eu estou te dizendo, essa análise da situação desse medo. Estou com medo? Por que eu estou com medo? Peraí, por que eu tenho medo disso aqui? Eu tenho medo de morto. Sim, mas peraí, como assim eu tenho medo de morto? Você já pegou e já tirou briga com o morto? Aí existem coisas, Lucas, que nós temos medo sem fundamento. Eu tenho medo de um dia cair um asteroide na minha cabeça. Existe probabilidade de cair um asteroide na minha cabeça? Lembre-se, ó, se eu colocar colocar um esteroide, já é uma outra coisa, não é mais corpos celestes. Esteroide é um tipo de lipídio, já é uma outra coisa. Asteroide é aquele que fica passando, que a gente fica vendo assim alguma coisa caindo sobre a Terra, por exemplo, não é? E aí, qual a probabilidade de cair um asteroide na minha cabeça? Tem a probabilidade, sim, mas aí eu vou ficar com medo disso o tempo inteiro. Ai, meu Deus, daqui a pouco vai cair um asteroide aqui na minha cabeça. Não vou sair, não. E como se no telhado esse asteroide vier, não vai passar? Obviamente passará assim, não é? E é importante até abrir essa oportunidade para o que o Alexandre escreveu. Estou vivendo isso. Tem hora que sinto uma dor no peito, aí penso assim: ai meu Deus, será se é o coração que está querendo parar? Mas na verdade é só a ansiedade. Respiro bem fundo e começo a falar com Deus. Olha aí o que o camarada falou. Falou, me ajudou. Obrigado, Alexandre. É verdade, querido. Ó,
Ele controla, ele aprendeu a controlar essa ansiedade que vem para trazer medo, de certa forma, porque quando você está sem fôlego, você vai ficar logo nessa ansiedade, você vai ficar com medo. E esse medo aí, se ele for alimentado, é o que vai vencer. O medo é quem vence. A fobia é que vence. Nesse aspecto, meus amigos, minhas amigas, mude os pensamentos infelizes por pensamentos felizes. Já que não tenho boas habilidades para parar o pensamento, eu faço o quê? Eu pego e direciono esse pensamento, porque os pensamentos são, eles são como aquela montanha russa. Não tem freio. Por não ter freio, eu só tenho como colocar, ó, Alexandre, para um lado e para outro. Ó. Eu só posso colocar um para um lado e para outro. Mesmo jeito, grosseiramente, mesmo jeito não, grosseiramente, os nossos pensamentos, eles são assim. Quanto mais eu dou corda para eles, mais eles ficam encordados, mais engrandecidos. Quanto mais eu dou comidinha para eles, mais eles ficam salientes na minha mente, no meu coração. Quanto mais eu alimento essa fera que está dentro de mim, mais ela cresce e eu fico perdendo fôlego. Eu perco, de certa forma, Lucas, saudades também, querido, as estribeiras, né? Gugu Macedo. Eu preciso compreender nesse momento, não é, meus amigos, né? Gerdane, isso da minha mente, se tem fundamento. Tem fundamento isso? Então, se eu estou com um pensamento teimoso, vicioso, chegou, eu digo o quê? Epa, penso outra coisa boa. Não pense o mal, pense o bem não faz mal a ninguém. Quando eu estou com um pensamento vicioso, um pensamento com uma monoideia, pensamento acusativo, depreciativo, angustioso, tenebroso, cavernoso, eu preciso tomar cuidado com esses pensamentos, porque eles podem me matar. Esse pensamento que está vindo aqui é o que mesmo? Depois deixa a tristeza. Quando de uma hora para a outra eu estou com uma tristeza, infeliz, olha, para um pouco, vê o que você e eu estamos pensando. Diga-me o que pensas, que eu direi o que sentes. A depender do que eu estou pensando, com muita insistência, eu vou começar a fazer esse ponto negativo. Porque alguém já disse que o pensamento é a argamassa para a materialização de qualquer coisa no espaço com discernimento. Não é, Viviane? Obrigado, Gerdane. Aí então nós observamos isso e percebemos que se esses pensamentos, ou o pensamento em si, de forma singular, é a argamassa para a materialização de qualquer coisa com discernimento no espaço, eu devo tomar cuidado na construção dos meus pensamentos, das minhas emoções. As emoções até que não, porque elas chegam, eu só tenho que ir para... Eu não sou as minhas emoções, estou sentindo elas. Eu não sou os meus sentimentos, estou passando por isso. Não é, Viviane? Nossa advogada. É? Ou é juíza já? Aí aqui, ó, nós estamos percebendo que diante desse pensamento, desse emaranhado, porque onde eu estou bombardeado de coisas. Uma coisa me leva a pensar, e essa coisa pode me levar a ter medo. Do que você tem medo? Está com medo desse desafio? Você é capaz de vencer esses desafios da vida, esses desafios sentimentais, esses desafios intrapessoais, interpessoais. Você é capaz porque você tem o DNA próprio de vencedor. Você venceu. Não quero dizer que foram os espermatozoides que foram os vencedores, foram lá. Não, eu quero dizer assim, que os dois juntos, ovócito secundário com espermatozoide,
Isso aconteceu, sabe por quê? Porque você é especial, indivíduo, único, indivíduo único. Por quê? Há uma coisa que você precisa e eu compreendermos o objetivo da nossa existência